E não é só aceitar que você precisa disso, sino que você precisa aceitar que você precisa de pessoas para fazer isso. Seja um mentor, seja um novo funcionário dentro da sua empresa que seja experto em gestão, que tenha conhecimentos de gestão, seja seu companheiro, companheira de vida. Que isso acontece muito com a gente. A Mamba, produtora audiovisual, inclusive o Johnny que trabalha com a gente aqui, ele perguntou um dia, Mamba, deixa eu perguntar uma coisa. A Mariana, ela faz parte da Mamba? A Mariana é minha esposa. Eu falei, ela é dona da Mamba. Só que ela é dona do Mamba. No sentido 100% literal. Porque ela é o pilar fundamental para eu tomar algumas decisões. E eu precisei entender isso. Então, ela é um pilar fundamental. Você, como minha mentora, é um pilar fundamental. Meu filho, como um dos principais críticos que eu tenho, é um pilar fundamental. Então, você como gestor, como líder, você precisa entender que não é sozinho. E que precisa pedir ajuda. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu tenho 40 anos de experiência, eu tenho 15 anos de mercado, eu não preciso. Não, precisa. Precisa porque você não é experto nisso aí. Você pode virar, mas precisa de ajuda. E você tem que saber pedir essa ajuda, né? Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Além da Gestão. Esse podcast a gente conversa sobre empreendedorismo, negócios, networking, sobre várias áreas, além de gestão de negócios, com certeza. Esse podcast é realizado pelo Instituto Fabiana Carvalho, que é uma empresa focada em desenvolvimento pessoal e profissional, onde nós temos treinamentos para líderes, empresários, gestores, temos mentorias, análise de perfil comportamental e palestras. E esse episódio é patrocinado pela Help Digital, que é uma empresa focada na segurança da informação e traz tecnologia de ponta para proteger todos os negócios contra ameaças digitais e vazamento de dados. Proteja os seus dados e cresça com a Help Digital. No episódio de hoje, que é o nosso 21º episódio, eu trouxe uma pessoa muito especial e, na realidade, ele está comigo desde o início, foi ele que me encorajou aqui a dar o start nesse podcast Além da Gestão, só que ele fica por trás dos bastidores, então vocês vão conhecer quem é o responsável, né, por toda a edição, por toda a gravação aqui do nosso podcast, é o Mamba. Mamba, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Além da Gestão. Muito obrigado, Fabi. Fico feliz de estar desse lado agora, né? Como você falou, a gente está trabalhando com o projeto desde o início, a gente viu a evolução do projeto e hoje é muito gostoso para mim estar aqui, poder conversar com você e espero que a informação que a gente traga, as coisas que a gente fale, sejam de interesse das pessoas. Com certeza, vai ser um episódio especial e é um prazer receber você aqui, Mamba. Muito obrigado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu currículo, dos cursos que você tem, né? Até para a gente chegar ao ponto de como você veio parar aqui no Brasil. Então, vamos lá. Eu sou boliviano, eu nasci em La Paz, uma cidade maravilhosa, considerada inclusive cidade maravilha, igual que Rio de Janeiro, né? Pelas características da cidade, um lugar que se o pessoal gostasse de viajar, para quem gosta de viajar, tem que conhecer. Eu me formei em comunicação social na Bolívia, na época que eu me formei, não tinha uma formação específica. Quem se formava em comunicação social se formava de uma forma geral. É bom e é ruim. Bom por quê? Porque tinha a possibilidade de explorar muito na área da comunicação. Então você trabalhava como jornalista, trabalhava como produtor de vídeos, trabalhava com relações públicas, mas é ruim porque você não é um especialista de fato. Então eu me formei assim, sempre com uma tendência para a parte audiovisual, eu fiz uma especialização dentro da própria faculdade e teve a possibilidade de trabalhar muito tempo como jornalista, tanto esportivo quanto social em rádio e TV, mas o vídeo sempre estava comigo. Eu conto sempre para as pessoas que eu aprendi a editar vídeo com VHS, aquelas fitas grandes. Sim, eu lembro. Que quando quebrava você tinha que cortar e colar. Ela era uma coisa bem diferente. E eu conheci isso na escola, com 14 anos de idade, um professor meu, ele me ensinou.
E aí foi. Então, durante muito tempo, quando eu trabalhava em empresas em comunicação estratégica, por exemplo, tinha bastante de eu fazer vídeos. Pegava e fazia vídeo, pegava e fazia vídeo. Aí eu tive a possibilidade de morar no Equador, e aí eu montei a primeira produtora. Montei a produtora, trabalhei um tempo com isso, voltamos para a Bolívia, e em 2013 surgiu uma possibilidade de vir para o Brasil. Não para mim, para minha esposa, para Mariana. Ela trabalha numa empresa de e-commerce, o maior e-commerce da Bolívia, que cresceu muito, graças a Deus. E eles foram expandindo. Primeiro o Equador, a gente foi para o Equador por isso, e depois Brasil. E aí em 2014 a gente chegou aqui. Eu cheguei em janeiro de 2014, tinha a Copa do Mundo naquele ano, eu tinha contatos do jornalismo esportivo, então eu cheguei para fazer cobertura da Copa do Mundo, prévia. E foi muito da hora, por quê? Porque eu gosto muito de futebol, eu fiz muitas matérias legais, eu fui credenciado para assistir a Copa do Mundo e meu trabalho terminou no dia que a Copa começou. Então eu tive a possibilidade de curtir a Copa como torcedor, de graça. Legal. Foi muito bom. Só que quando acabou, não vamos lembrar quem foi campeão, mas acabou. Sim. E acabou também meu trabalho, né? E aí eu fiquei desempregado. E aí, com todo o currículo que eu tinha de jornalismo, de comunicação estratégica, de produção audiovisual, eu queria uma vaga CLT. Só que não deu. Não deu por quê? Porque, cara, o cara não falava nada de português. Você, uma empresa, qualquer empresa séria, não daria uma vaga de comunicação para alguém que não domina o idioma. Então, não teve a chance de entrar na minha área. E aí eu resolvi ficar primeiro em casa cuidando do meu filho e, com o passo do tempo, entrar na parte da produção, recuperar aquele projeto e encarar uma nova caminhada mais diferente aqui no Brasil. E você gosta de trabalhar com essa parte de produção de vídeos? É algo que é o seu propósito? Você sente que mexe com você? É uma paixão. Eu comecei com 14 anos e não parei mais. Eu brinco, inclusive, outro dia eu estava conversando com um neurólogo, né, e ele falava, a gente tem que fazer o que quer fazer, não aquilo que deixa você estressado. Aí eu falei para Mariana, para minha esposa, virei e falei, sábado de manhã eu vou sentar para editar vídeos. Porque hoje, e a gente vai conversar sobre isso, a gestão da empresa muda. E eu tenho que sair do operacional para ser o gestor. Só que eu morro de vontade de sentar e editar vídeos. Então eu vou tomar isso até como uma terapia. Então, se você pergunta se eu gosto, é o que eu me mexo mesmo. O que eu gosto de fazer é estar atrás das câmeras, editar um vídeo e conhecer pessoas através desse trabalho. E, Mamba, você falou uma coisa muito importante, né? A gente ama o que faz, gosta daquilo que faz, e a tendência é a gente querer ficar no operacional, né? Sim. Como que é para você, como empresário, como gestor, entender a importância de sair do operacional para que você consiga escalar o seu negócio e ficar na gestão? Não foi de graça, não. Né? E você sabe muito bem que quem Sim. tem muito a ver com isso é você. A gente se conheceu por meio do networking, começamos a conhecer o seu trabalho e eu estou passando pela mentoria e é uma mudança incrível. Por quê? Porque são coisas pequenas que vão mostrando que esse é o caminho. Obviamente a gente não quer deixar operacional, porque a gente é isso, né? É a minha empresa. Eu comecei gostoso, com a câmera, né? eu sei fazer isso, eu gosto de fazer isso. Mas tem que sair. E tem que ter essa gestão. E aí você vai descobrindo outras qualidades suas. Por exemplo, eu não sabia que eu tinha um impacto tão positivo com algumas pessoas. Na hora de vender, na hora de passar uma dica, de passar uma informação. Eu estou aprendendo a ver isso e a gente tem dois caminhos. Eu sempre falo isso para meu filho. Você tem duas opções quando alguma coisa está mudando ou dá errado. Se você tropeçou e caiu, você tem duas alternativas. Ou você fica chorando, ou você levanta e sigue. Então é a mesma coisa. Mudou o foco da minha principal atividade, eu tenho dois caminhos. Ou eu faço com desgosto, ou eu aprendo a querer aquilo, porque isso vai me trazer a possibilidade de continuar tendo a empresa, né? E isso que você falou faz todo sentido, porque
Quando eu comecei o podcast, que eu queria, e já era uma meta minha que estava no papel há muitos anos. Você lembra que eu comentei com você, né? Sim, E aí eu te chamei e falei, Mamba, eu preciso tirar essa meta do papel, você lembra? lembro. Porque é algo que tá no meu coração, eu quero fazer há muito tempo, mas eu tô me sabotando, tô procrastinando, eu não sei, mas eu preciso tirar isso do papel. E foi muito gostoso, Mamba, por quê? Porque você já conhecia toda a estrutura e sabendo que eu estava crua, no sentido que eu não tinha noção de nada, né? Questão de pauta, questão disso, daquilo, você foi passando tudo certinho para mim, o que tem que ser feito, Uhum. como começa, enfim, toda a estrutura mesmo, né, de um podcast, e isso me ajudou demais na minha evolução, que inclusive eu devo a você. A forma de se comunicar, essa questão dos patrocínios. Então, você tem esse dom de poder ensinar, de trazer essa clareza, e o mais importante, você tem paciência, né? A questão da paciência, Fabi, é uma coisa que você aprende também. E na minha área, e acredito que na sua também, né? Quando você está lidando com pessoas, você tem que ter paciência. Porque acontece que talvez você sabe muito bem daquilo. E pela aquela experiência de ter ficado na frente das câmeras também como jornalista, eu consigo falar. Só que eu não posso supor que todo mundo consegue. E se eu não tenho paciência, o que vai acontecer? Eu vou deixar desconfortável o meu cliente e ele não vai voltar comigo. Sim, Então, se eu consigo aportar de alguma forma para que as pessoas tenham uma evolução, como no seu caso é visível, se a gente pega o primeiro episódio e a gente vê hoje, tem uma evolução. E uma evolução dos dois lados, da parte técnica, da parte do funcionamento do podcast, quanto de você falando. Então, se eu consigo que meu cliente fique desse jeito, você não vai embora. E o projeto continua. Financeiramente falando, como objetivo da empresa, é ótimo. sim. Mamba, e hoje a gente sabe que tem uma demanda muito grande de profissionais que precisam se posicionar nas redes sociais, né? Precisa ter uma comunicação assertiva, falar para as câmeras, fazer muito mais vídeos, coisa que antigamente já não era, não tinha tanta demanda, né? E como que é para você essa demanda hoje? É um caminho interessante para mim, por quê? Porque todo profissional hoje precisa estar nas redes sociais. Não significa que todo profissional consiga estar nas redes sociais, ou na internet, ou no digital, aparecendo sempre no vídeo de forma confortável. Tem gente que não consegue, que não sabe, que não gosta, mas precisa. Então, aí, como demanda, para nós é interessante oferecer algumas alternativas. Tentamos, obviamente, trabalhar muito com a pessoa, né? Que a pessoa seja a que apareça, porque é você, né? Você que tem que falar do seu negócio. E aí é um trabalho que tem a ver com muita paciência, que tem a ver com muito dar alguns direcionamentos. Hoje cresceu bastante a demanda porque o pessoal precisa estar, não só estar no digital, senão estar bem. Sim, Então, celular hoje é uma ferramenta incrível. Nossa Senhora, você pega celulares de última geração, eles são muito superiores que algumas câmeras um pouco mais antigas. Comprar uma câmera hoje não é tão caro quanto era antes. Fazer edição de vídeo não é mais com fita. Você consegue fazer um software. Mas e aí, será que o conteúdo está bem pensado? Está bem direcionado? Está bem escrito o que você vai falar? Então são esses elementos que a gente consegue atender. E hoje a demanda vem por aí. Vem gente que fala, nossa, eu quero fazer um curso. Eu tenho muito tempo de experiência fazendo um curso, mas eu não sei editar. Ou eu não sei como começar. A gente conversou aqui mesmo para o sim, podcast, como que eu faço? Aí essa demanda é interessante porque hoje o pessoal precisa estar no digital. Porque o digital está aí o dia inteiro, a gente está na tela, seja na mão, seja na TV, seja onde for, e precisa ser bem feito. E precisa ser bem feito porque é muito rápido também. Aquilo que você postou hoje, em 24 horas não está mais. Então, por isso que tem uma demanda interessante de todas as áreas dos profissionais, que eles estão querendo reforçar a sua reputação e a sua autoridade dentro das diversas áreas. E é interessante isso, né? Porque realmente, como você falou, as pessoas precisam ter essa constância, esse posicionamento nas redes digitais, mas
não necessariamente ela tem essa técnica, essa clareza, O essa conhecimento, né? Exato. facilidade, né? E Uhum. aí é todo um trabalho que precisa ser desenvolvido para que Isso. com o tempo ela vá quebrando isso. Porque muitas vezes é o nervoso também, né, Mamba? Nossa, eu tenho experiências muito grandes de pessoas que na mesa a gente conversa horas. Ligou a câmera, acabou. O meu Parou. problema é o oposto. Por exemplo, eu adoro palestrar e palestrar para mim tranquilo, mas olhar para a câmera já ficava mais É um como desafio. é um desafio, exatamente. Sabe que durante quase 20 anos eu fiz rádio. E aí, o que acontecia? Quando a gente estudava, né, para fazer rádio e tudo aí, o professor da época, ele falava assim, é muito fácil fazer rádio no sentido de que você não tem que passar por um processo vergonhoso de se ver. Mas é muito difícil porque você não sabe com quem você está falando. E é isso que pega. Quando você olha para a câmera, você está falando para uma máquina, né? Não Sim. está falando para as pessoas. Então são desafios que com prática você consegue se sobrepor, né? E em relação aos seus clientes, eu acredito que muitos têm alguma expectativa, né, com os vídeos. Quais seriam essas expectativas e como que você alinha isso? A primeira pergunta que eu faço com o cliente, por exemplo, que ele chega e fala, eu preciso gravar um vídeo da minha empresa. Ok, um vídeo institucional. Isso, um vídeo institucional. Qual é seu objetivo? Seu objetivo é venda ou seu objetivo é posicionamento? Porque é diferente. Não, eu quero vender. Então, beleza. Então vamos descrever sua empresa de um jeito. Vamos usar palavras-chave no roteiro, vamos trabalhar muito próximo com a agência de comunicação que eles têm por fora ou que eles têm internamente, para entender quais são as ferramentas de venda da empresa e colocar isso no vídeo. Eu quero posicionamento. Então a gente vai contar a história da empresa, a gente vai para os valores da empresa. E outra coisa, vai mudando dessa forma. Eles vão esperar aquilo que a gente termine colocando no papel como objetivo. Então você precisa alinhar esse objetivo antes de sair produzindo. Porque senão você pode se dar de frente contra a parede. O profissional ou o cliente está esperando um vídeo de venda e você faz um vídeo histórico. Não vai vender nada. Exatamente. E aí ele vai reclamar. Só que você precisa alinhar antes a expectativa. O que você quer? Você quer se apresentar como influenciador desde o ponto de vista pessoal ou profissional? Você quer passar conteúdo da sua profissão ou história de vida? Então, é tudo numa conversa inicial para partir para o roteiro e para continuar com os outros passos, né? E essa ajuda que você faz, esse roteiro, toda essa. Você, a produtora, traz para o cliente, ou não? Esse cliente ele precisa já ter um profissional de marketing, um profissional por detrás, elaborando todo esse branding, essa comunicação que ele quer passar. São as duas coisas. Obviamente, se a empresa já tem um profissional que trabalha, principalmente se fosse a questão de branding da marca, ajuda. Mas tem muita gente que está começando que não tem isso aí, então a gente dá um suporte também. Hoje, por exemplo, a gente vai fazer um vídeo nesses dias de uma empresa que ele mandou para mim 5 folhas para 2 vídeos de 1 minuto. Então, beleza, eu pedi, manda as informações, porque eles não tinham ou não têm uma pessoa de comunicação interna, eles têm um vendedor. Eles têm uma pessoa que está cuidando do tráfego pago, mas não de conteúdo escrito. Aí eu consigo fazer um resumo, ajeitar, mas um trabalho junto com eles, né? Eles mandaram essas informações em 5 páginas para você entender o produto, o Para serviço. roteirizar o vídeo. Ok. Entendi. Eu vou fazer o roteiro a partir disso aí, aprovar com eles e partir para a gravação. Legal. Então a gente oferece também essa parte aí de roteirização, de tudo aquilo que o pessoal precisa. Mas se tem uma agência por trás, a gente trabalha em conjunto também. Muito legal. E Mamba, para quem não sabe, né, tanto eu como o Mamba, nós estamos aqui na cidade de Itu, interior de São Paulo, e aqui em Itu, o Mamba é um dos profissionais mais requisitados. A produtora, né, Mamba, é a empresa mais requisitada no nicho de podcast. E aí eu queria perguntar, Mamba, se isso aconteceu naturalmente ou não. Você já teve esse olhar, estrategicamente falando, né, do seu negócio, para o nicho de podcast?
Um pouco dos dois, porque para falar disso aí, a gente volta um tempo atrás, quando foi a necessidade de ter um estúdio. Porque eu não tinha estúdio, eu trabalhava home office, porque eu ia no cliente. Ia no cliente e gravava lá, vídeo institucional, vídeo de conteúdo com o cliente. Só que durante a pandemia, a criação de conteúdo viralizou. Desde como fazer pão, até como fazer gestão. E tudo de graça. Gravado com celular desde casa. Ótimo. Quando começou a profissionalizar essa questão, veio uma demanda muito grande de profissionais perguntando se eu tinha estúdio para gravar. E eu não tinha. Eu gravava na sala do cliente, gravava em alguns lugares que eu me emprestava para gravar, e não era o ideal porque o local não estava preparado para isso. Poucos têm essa estrutura que você tem aqui de um estúdio real para poder gravar. Então, o que acontecia? A demanda muitas vezes era essa e eu terminava perdendo cliente porque eu não tinha estúdio. Quando eu decidi montar o estúdio, o primeiro foi montado em Salto, depois eu vim para Itu, eu montei para atender esse público. Só que aí já tinha mudado o mundo para a parte dos podcasts. Virou uma febre, mas que se você pega ela de forma positiva é muito boa. E aí eu falei, se já vou montar um estúdio, eu vou montar ele pronto para podcast. E aí comecei a oferecer esse serviço e de forma natural o pessoal começou a se interessar, começou a ver que o podcast era legal de produzir e que tinha alguém produzindo perto deles. Por quê? Porque antes tinha estúdios em Campinas, tinha estúdios em São Paulo, muito grandes, muito caros para o pessoal ir desde aqui para lá. Sim. O deslocamento já encarece demais produto. E aí foi indo. E hoje a gente tem a possibilidade de atender no nosso estúdio, quanto no local do cliente, se o local está adequado para isso e se o cliente entende que pode ter algumas deficiências, principalmente a ver com o áudio. A gente grava hoje um podcast num restaurante aqui em Itu e o local é aberto. Então, todo episódio a gente escuta um avião passando, uma moto pela rua, mas faz parte. Só que a gente faz lá por conta do visual do local. Então faz sentido. Então hoje Sim. A gente atende dessa forma, no nosso estúdio ou no local do cliente, mas surgiu de forma natural e hoje a gente foca com clientes específicos que a gente sabe que podem ter necessidade de ter um podcast. E voltando um pouco na questão empresarial, na questão da gestão, como você falou, você tinha um estúdio em Salto, né? E aí você começou a trabalhar essa questão do podcast, oferecer esses serviços, e depois você viu a necessidade de vir para Itu, né? Com um estúdio maior. O que foi? O que você pensou que falou, não, vou dar um passo a mais? Então, quando a gente montou o estúdio em Salto, né? A gente pegou um lugar que a gente achou buscando, mas que não estava preparado para ser estúdio. A gente teve que investir fazendo uma reestruturação física do local e começamos. A primeira coisa que chamou a minha atenção foi que muita gente da minha rede de contatos de Itu, que conhecia o estúdio, não voltava. Que ia para tomar um café lá e depois pedia um orçamento e não fechava. Eu falei, o que está pegando? Aí tinha percebido que tinha uma dificuldade no acesso, por exemplo, para o local, que tinha uma escada muito difícil para pessoas com deficiência, não tinha como atender. E aí fui vendo que não estava virando. Eu comecei a ver, a escutar muito as pessoas, uma delas foi você, e outras também que falaram para mim, você precisa fazer outra coisa aqui, o local não está bem. E aí eu comecei a ver que diferença tinha o público de Itu com o público de Salto. Onde que estava aquele público que eu precisava encontrar? E estava mais focado aqui em Itu. Aí foi que eu decidi, eu preciso fazer alguma coisa. E o primeiro passo foi falar com você. Falei, Fabi, não é só sair do lugar. Eu lembro que você falou, não é só sair do lugar. O pessoal precisa conhecer o que você está fazendo. Mas você não pode trazer gente que espera uma coisa a um lugar que não está preparado. Então foi um dos dois lados. Sim. E escutar isso foi muito importante porque eu entendi que eu precisava melhorar. Hoje o estúdio tem outra cara. É outra coisa. O público que chega, ele se sente confortável. É gostoso escutar. Nossa, que bonito que está aqui. Nossa, que legal que ficou.
é outra coisa, num prédio muito bem conceituado, com acesso muito fácil, bem localizado. Então, foi isso aí que me mostrou o caminho, né? A necessidade de me mostrar para qual público eu queria chegar. E profissionalmente falando, né, Mamba, ficou um estúdio maior, né? Ficou um estúdio Sim. maior, não precisou fazer tantas reestruturações, adaptações, né? Porque. E você tem mais opções, né? Você trouxe mais painéis, mais coisas para montar cenários. Ficou Sim, bem bacana o estúdio, né? sim. Ficou lindo. Eu consegui aproveitar muito do que tinha em Salto. Sim, Na verdade, foi isso. Eu consegui aproveitar bastante coisa, mas o que mais eu aproveitei de Salto foi o aprendizado. Eu aprendi muito lá. Então, quando a gente fala, nossa, você errou fazendo Salto, não errei. Eu tivesse errado se eu não mudava. Eu aprendi como era o que eu tinha que fazer e como não era. Aí a gente conseguiu vir para cá e montar um estúdio muito mais versátil, onde o cliente tem opções de layout. Ah, eu quero isso aqui, eu quero isso outro aqui. Vamos fazer desse lado, vamos fazer desse outro. E aproveitando muito material, por exemplo, as cortinas termoacústicas que a gente tinha em Salto, os painéis isoladores que a gente tinha em Salto, a gente colocou aqui. Então, realmente, a mudança estrutural foi mínima. E o estúdio está muito mais preparado para receber as pessoas aqui, né? Existem coisas que acontecem na nossa vida, pessoalmente falando, profissionalmente falando, que vai fazer com que a gente se desenvolva e cresça, né? Uhum. E são processos que fazem parte da nossa jornada. Então, eu costumo dizer que tudo que eu passei na minha vida é o que me fez ser o que eu sou hoje. Sim. Talvez se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então, eu acho que ajuda a amadurecer, né? Ajuda a ter mais sabedoria. E óbvio, você, como você falou, aprender com aquilo e não cometer o mesmo erro, né? Exatamente. Então, por exemplo, isso que você falou, a questão do ponto, né? Onde nós vamos colocar o estúdio? Você vê que faz toda a diferença. Tem que ser um local acessível, tem que estar congruente com o público que você quer atender. Por quê? Porque senão esse público não chega até você. E falando nisso, isso aplica, eu acho, para qualquer negócio. Na questão do estúdio, tem esse Sim, elemento e tem outro elemento muito importante, que é a questão do som, do barulho. Não posso colocar um estúdio na frente de uma avenida principal de uma cidade, porque o sim. barulho vai ser uma loucura. Então, a mesma coisa eu acho que tem que ser vista por qualquer negócio. Se meu negócio é um negócio que precisa de um movimento de pessoas, eu tenho que ir no lugar onde as pessoas estão. Se eu preciso de uma coisa mais calma, eu terei que procurar outro espaço. Mas sempre vendo a questão do público, né? Sim, É que se você vai atender um público A e coloca seu local num lugar de difícil acesso para esse tipo de público, não vai funcionar, né? com certeza. E focando nessa questão de aprendizado, de mudança, Mamba, teve algum trabalho que você fez que você sentiu que foi um virar de página na sua vida? Fala, nossa, eu cresci muito fazendo esse trabalho. Tem alguns, né? Tem alguns antes da produtora e durante a produtora também, né? Por exemplo, eu sempre fui apaixonado pelo esporte. Então, quando eu fui jornalista, eu queria fazer jornalismo esportivo só. E se era futebol, só melhor. Mas eu trabalhei muito tempo nisso aí. Quando eu voltei de uma viagem para visitar meus pais, porque a minha intenção sempre foi morar fora, estava morando na Argentina, voltei. Minha mãe tinha feito de tudo para seu filhinho não ir embora de novo. E ela me ajudou a arrumar um emprego num canal de TV da Bolívia, mas como jornalista social. Eu falei, meu Deus do céu, eu não gosto. Mas era mentira, eu gostava, só que eu não sabia. Então, esse trabalho foi muito importante, porque eu me relacionei com outro mundo. Eu aprendi outras coisas. Depois eu trabalhei numa empresa de comunicação estratégica no Equador. E essa empresa marcou a minha carreira profissional, porque o que eu aprendi com eles até hoje funciona e serve. Porque o que eu aprendi com eles é como entender o cliente, como escutar o cliente, como ver o cliente, o que ele precisa, qual a estratégia do negócio. Venho isso para mim e ficou comigo durante muito tempo até agora. E já durante meu trabalho aqui no Brasil com a produtora, teve um momento que eu estava começando com a produtora, dentro do BNI, que é a rede onde a gente se conheceu e que trabalha com referências de negócios. A primeira referência que eu recebi foi do Parque Maeda.
Quando que eu ia chegar lá? Difícil. Chegar direto na pessoa que contrata o serviço de produção de vídeos. Foi uma referência que eu pedi a empresas que fazem eventos de final do ano. E falaram, não, o Maeda recebe muitas empresas, talvez eles podem te conectar com essas empresas. Não era para trabalhar para o Maeda. Só que o dia que eu fui na reunião e apresentei a empresa, na última linha dos meus serviços tinha vídeos de treinamento. E a moça que estava comigo aí, ela falou, me explica um pouquinho mais disso aí. Expliquei, eu preciso desse aí. Porque eles tinham que fazer um treinamento para o pessoal freelancer que trabalha em algumas temporadas, e era um treinamento muito pesado, muito longo, e a gente terminou fechando e fazendo um vídeo de treinamento que até agora eles utilizam. E isso aí virou muito para mim, porque eu entendi que eu estava no lugar certo. E que fazendo do jeito certo, com as pessoas certas, você consegue chegar a qualquer lugar. Então tem vários momentos. O estúdio aqui é outro momento importante. Né? Porque você conhece muitos profissionais de várias áreas, né, Mamba? Com o seu trabalho. Então é aprender um pouco com cada um, né? Aprende bastante, né? Aprende bastante. Hoje a gente faz um podcast com o Vinícius Salton sobre vinho, né? Nunca tinha escutado na minha vida falar de vinho como eu escutei no último episódio dele, que tinha um enólogo lá e falou de... Nossa Senhora! E hoje estava brincando, conversando com outro potencial cliente sobre isso. Você aprende de tudo. Sim. Inclusive, uma coisa que eu falo para as pessoas que trabalham comigo, né? Presta atenção. Eu sei que pode ser chato. Porque é uma coisa que você não está nem aí. Mas, de novo, você tem duas opções. Ou você senta no controle do computador e fica olhando só o corte, sem escutar. E você não aprende nada. E você vai ficar com sono e com vontade de dormir. Ou você escuta e aprende. Alguma coisa você vai aprender. Então, é uma possibilidade muito legal. É uma coisa que eu sinto muito agradecimento por isso, porque é uma possibilidade enorme. Você consegue aprender muito. Com certeza. E hoje, qual a visão que você tem para o seu negócio, Mamba, daqui para frente? Como você se vê como gestor, como empresário? O que você deseja para a sua empresa? A gente deseja sucesso, né? A gente deseja não fechar, né? Continuar vivo, vamos falar assim. Só que isso não precisa ter um som de desespero. Eu não quero fechar, beleza. Mas eu não quero fechar porque a empresa é boa. Não fechar porque putz, eu estou remando aqui e não vou morrer. Vou conseguir, não. É chegar num ponto de sucesso entendido como tranquilidade, liberdade de poder fechar um dia e sair com a minha família e saber que a empresa está indo. Que a empresa é uma empresa de sucesso porque os clientes estão satisfeitos. Que é uma empresa de sucesso porque o cliente está recebendo o que ele pagou para receber. Independentemente da parte financeira. Saber que eu estou conseguindo entregar o que o cliente espera. Então, hoje, o objetivo é consolidar mais o nome da empresa aqui em Itu e partir para a região próxima. Também não falo, eu vou virar o Brasil inteiro. Não. Sorocaba, Indaiatuba, Salto são cidades próximas, mas Itu hoje é o foco principal, né? Consolidar a empresa aqui, poder ter uma gestão bem feita dentro da empresa, não sofrer com mudanças que às vezes acontecem no meio do caminho e quebra suas pernas, que já aconteceu, e ter a tranquilidade de que a gente está fazendo um bom trabalho. Para mim, com isso, está pago. E você acha que todas as mudanças que você já fez em questões de gestão te ajudou a crescer ou não necessariamente aumentar o faturamento, mas às vezes organizar o seu negócio? Sem dúvida, Fabi. E a gente conversou bastante sobre isso, né? Obviamente, a primeira coisa que move você é dinheiro. Você fala, não, eu quero faturar. Então, eu vou fazer uma mentoria para faturar o dobro, o triplo. Só que aí você entra na mentoria, entra nesse aprendizado e você vê que não vai conseguir faturar o dobro se você primeiro não organiza as coisas. Isso aí para mim foi um aprendizado que não tem preço. Porque eu entendi que eu preciso fazer processos. Não dá para pular de fase, Não, né? não dá. Eu fiquei 4 dias sentado na frente do computador escrevendo.
E eu olhava para um lado, olhava para o outro e falei, putz, mas o que eu estou escrevendo aqui? Isso é uma coisa que eu já sei. Eu sei. Mas será que A sua equipe a sabe? equipe sabe? Sabe. Mas e se essa pessoa ou essas pessoas que estão comigo, eles vão embora? Quem vai vir aqui? Como que vai ser esse processo? Porque aconteceu. Aconteceu de ficar, e agora, né? Ter que ensinar de novo e a pessoa não funciona, vem outra e tem que ensinar de novo. Hoje não. Hoje tem um processo escrito. Pessoa nova que pode vir vai ter pelo menos um apoio. Então, é muito importante fazer gestão, entender que gestão não é só fazer números. Gestão é tudo. Gestão é pessoas, gestão é funcionamento da equipe, gestão é produto, gestão é entender a empresa como um todo. Né? E é interessante porque você tem que se abrir para isso, né, Mamba? Muitas pessoas acham que é só fazer o que ama e tá tudo certo. Não, você tem que se desenvolver como líder, tem que se desenvolver em termos de gestor mesmo, elaborar os processos, acompanhar os indicadores. Não sei quais são os indicadores, o que fazer. Bora, então vamos criar, né? O que faz parte do seu negócio, o que faz sentido. Finanças, vamos olhar para isso. Precificação, né? Quantas pessoas não perdem aí porque precifica errado? Então, quanto mais vender, mais fica no prejuízo. Sim. Então, precisa alinhar tudo isso para que realmente ela consiga viver do que ela ama. Porque Exatamente. senão ela vai cansar, né? Porque ela vai ficar patinando e não vai sair do lugar. Eu acho que tem um sentimento mais feio que o cansaço, que é a frustração. Sim. Eu acho que esse aí pega muito mais, quando você está frustrado com as coisas, né? E você não sabe por quê. Aí você fica bravo, você desiste, você joga a culpa nos outros, você joga a culpa em você, mas você nem sabe por quê. Então eu acho que esse sentimento da frustração é o resultado principal da falta de gestão. Eu acredito firmemente nisso, porque eu passei por isso. Tinha momentos que eu queria fechar a empresa. Não vai mais, não dá mais, eu estou cansado. Mas não estava cansado, eu estava frustrado, porque eu ia aqui, ia lá, vinha aqui, fazia aqui, e nada resultava. E isso que você falou é uma verdade, porque essa frustração, muitas vezes, ela tira aquela coisa da pessoa entender que profissionalmente, tecnicamente falando, ela é excelente, não tem nada de errado com ela. Nada. O trabalho, o serviço que ela propõe a fazer está excelente. Só falta gestão. Então, se você consegue ganhar dinheiro com algo que você faz que não tem gestão, imagine quando tiver gestão. Exatamente. Aí que você vai conseguir viver do seu propósito, daquilo que você ama. Então, por isso que o gestor, né, ele precisa abrir a mente, né, Mamba? Porque se ele não se abrir para isso, ele vai viver nessa frustração aí que você falou. E não é só aceitar que você precisa disso, sino que você precisa aceitar que você precisa de pessoas para fazer isso. Seja um mentor, seja um novo funcionário dentro da sua empresa que seja experto em gestão, que tenha conhecimentos de gestão, seja seu companheiro, companheira de vida. Que isso acontece muito com a gente. A Mamba, produtora audiovisual, inclusive o Johnny que trabalha com a gente aqui, ele perguntou um dia, Mamba, deixa eu perguntar uma coisa. A Mariana, ela faz parte da Mamba? A Mariana é minha esposa. Eu falei, ela é dona da Mamba. Só que ela é dona do Mamba. No sentido 100% literal. Porque ela é o pilar fundamental para eu tomar algumas decisões. E eu precisei entender isso. Então, ela é um pilar fundamental. Você, como minha mentora, é um pilar fundamental. Meu filho, como um dos principais críticos que eu tenho, é um pilar fundamental. Então, você como gestor, como líder, você precisa entender que não é sozinho. E que precisa pedir ajuda. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu tenho 40 anos de experiência, eu tenho 15 anos de mercado, eu não preciso. Não, precisa. Precisa porque você não é experto nisso aí. Você pode virar, mas precisa de ajuda. E você tem que saber pedir essa ajuda, né? Sozinho a gente realiza muita coisa, né, Mamba? Mas com pessoas a gente realiza muito mais e mais rápido, né? Sim, então, por com exemplo, qualidade, né? a Mamba produtora, ela pode ir muito além quando a equipe crescer. Então, olha o propósito, né, da sua empresa. Não é só trazer esses serviços de audiovisual, vamos dizer assim, para os empreendedores, empresários, mas também gerar emprego.
Sim, vai muito além, sim. né? Por isso que a gente precisa também crescer. Imagine você se ficar só com o olhar para a parte técnica, como que você vai Não proporcionar vai, isso? não vai. E aproveitando aí, quero perguntar para você a missão da Mamba produtora, né? O que que a Mamba traz para esses empresários, esses empreendedores, que assim como você, também quer crescer, quer ter um posicionamento nas redes sociais? Como que você traz isso, trabalha isso? A gente oferece para eles um olhar além do técnico. Até vou roubar o além da gestão. Além do técnico. Por quê? Porque, inclusive, eu fiz uma vez um vídeo que mostrava um fogo muito lindo, uma cascata de água muito linda, muitas cores. Nossa, que vídeo lindo! Para quem que esse vídeo foi lindo? Imagina que esse vídeo assiste alguém que tem medo da água. Já não é um vídeo lindo. Então, a estética técnica é importante, muito importante. Mas o conteúdo do seu vídeo também é importante. E hoje, nas gerações atuais de produtores, de estudantes, o pessoal está muito focado na parte técnica. E a gente tenta trazer, oferece para o cliente a parte do cuidado com o conteúdo. Então, quando você vai gravar um curso da sua área com a gente, eu vou me envolver a tal ponto que eu vou conseguir falar para Fabi, você errou nessa parte aqui. Ou Fabi, essa parte que você acabou de falar não ficou clara para mim. Se eu não entendi, seu público não vai entender também, porque esse aqui é um curso para qualquer um. Então, o que eu tento trazer para os empresários é esse suporte enquanto a comunicação e conteúdo dos seus vídeos, para não ficar um vídeo tecnicamente lindo, mas vazio de conteúdo. Ou com muito conteúdo e sem técnica, né? Porque tem também isso aí. Sim. Então a gente junta as duas coisas, evoluímos muito em questão de equipamentos. Hoje a gente tem equipamento que permite fazer um trabalho com uma qualidade ótima. Tento buscar profissionais para trabalhar comigo que tenham as qualificações que eu preciso para oferecer isso e atingir isso. Então é isso, né? O que a Mamba oferece é a possibilidade de trabalhar técnica com qualidade de conteúdo. E isso que você falou, né, Mamba? Eu quero até aproveitar, trazer essa importância da inteligência artificial que hoje está em alta. Eu sei que você traz tecnologia, né? Você investe em ferramentas tecnológicas, inovações para, ainda mais para imagem, para vídeo, que Sim. cada vez mais atualiza muito rápido, né? São novas ferramentas aí. Sim. E a gente sabe que o investimento não é barato. Mas, por exemplo, para você, né, que trabalha com drone, né, tem várias ferramentas aí para imagem, como que é para você essa questão da inteligência artificial? Ajuda, agrega? Como que você vê para o seu negócio isso? Tem que ajudar, né? Tem que ajudar. Eu escuto muito, a gente escuta muito falar, nossa, a inteligência artificial vai tirar meu trabalho. Não vai. Ela chegou para te ajudar. Vai te ajudar se você sabe usar ela. Eu estava comentando com você, tivemos uma experiência ruim com um cliente muito importante na gravação de um podcast que deu um problema com o áudio. Problema seríssimo. Como que a gente resolveu? Com inteligência artificial. Trouxe essa ferramenta para salvar um erro real, um Sim, erro do ser humano, de sim, áudio natural, por algo artificial. Teve outro momento, o famoso chat GPT. Você usa o chat GPT? Tem gente que não usa, que fala, não vou usar. Usa, experimenta, conhece ele. Ele pode ser muito bom. Teve um exemplo, estava fazendo um vídeo para um Rotary aqui de Itu. E aquele vídeo, de acordo com a contratação, tinha que ser em português, normal, tranquilo, só que ele tinha que ser legendado em inglês. Por conta de custos, o cliente falou que ele ia fazer a legenda, que eu ia mandar o vídeo completo e ele ia fazer a legenda. Beleza. Fizemos o vídeo, mandei para ele e o cliente teve um problema de saúde muito sério que teve que ser internado e ele não conseguia fazer a tradução. E tínhamos 3 dias para entregar o material. Aí ele mandou para mim, ele falou, não consigo fazer a tradução. Eu não falo inglês fluente. Eu entendo, dá para, mas não falo inglês. E agora? Entrou desespero porque eu não sabia como fazer. Ele não queria pagar para um tradutor.
Falei, tá. E eu não poderia, eu me coloquei do lado dele e falei, o cara está no hospital. Eu vou ficar chato, falar, não, você tem que pagar? Não, eu preciso dar uma solução para ele. Preciso solucionar. Fui lá no ChatGPT, fiz uma coisa bem absurda, né? Eu perguntei para ele, qual o seu nível de inglês? E ele respondeu para mim, por ser uma inteligência artificial, meu nível de inglês é ótimo. Peguei o texto e coloquei lá. Em coisa de menos de 30 segundos, tinha o texto inteiro traduzido ao inglês. Uau. Botei no vídeo e mandei para ele. Eu falei, pega o vídeo e manda para alguém que domine o inglês para ele revisar as legendas. Eles mandaram para uma pessoa dos Estados Unidos o vídeo e o comentário que chegou é: nossa, o vídeo ficou ótimo, parabéns pelo projeto, que legal que vocês fizeram uma escola em tal lugar, eu fiquei fascinado com a história. E não falava nada da legenda. E eu perguntei, e sobre a legenda? Ele não falou nada. Pergunta se está certo. Ele falou, mas nada, a legenda está ok. Perfeita, nem ok, perfeita, não tem um erro de pontuação, não tem nada. Aí quando cheguei em casa, contei a história, meu filho falou, pai, você está mentindo. Peraí, como assim que eu estou mentindo? Porque você não fez a tradução. Foi a inteligência artificial que fez, não foi você. Certo, você está certo nessa parte. Mas quem que usou a inteligência artificial? Quem soube fazer a pergunta? Exatamente. Quem soube procurar qual inteligência? Quem soube cuidar de conferir que esteja certo? Aí ele olhou para mim e foi você. Ah, tá. Então, eu usei uma ferramenta para entregar um trabalho. E hoje a inteligência artificial é isso. São um monte de ferramentas que vão te beneficiar. Só que você precisa não só mexer na ferramenta, você precisa saber para quê e como. Porque senão não adianta de nada. Né? E como você falou, né, Mamba, saber perguntar. Porque senão ela traz, assim, coisas que a gente é inacreditável, né? Mas você também precisa fazer a pergunta certa, porque senão ela não vai... Senão não dá. E em tudo, né? Você precisa... Se você coloca lá para a inteligência artificial, pede para ela fazer uma imagem de uma descrição sua, ela vai fazer. Mas se você descreve qualquer coisa, ela vai fazer qualquer coisa. Então você precisa ter noções básicas do seu objetivo para poder utilizar essa ferramenta. Então não é que vai tirar nos trabalhos, não. Exatamente. Vai ajudar muito. Vai agregar ainda mais, né? E vai poder fazer com mais agilidade, com mais rapidez, né? Em vários aspectos. Eu concordo com você. E, Mamba, para a gente finalizar, a última pergunta, eu queria que você deixasse um conselho, né? Alguma mensagem, pode ser uma frase, indicação de um livro, sei lá, alguma coisa para os empreendedores que estão começando, né? Que tem aí seus desafios. Eu acho que independente da área, empreender é resolver problema, né? É mais ou menos isso. Tem que gostar de resolver problema. Eu queria que você deixasse uma mensagem, um conselho aí para os empreendedores. E às vezes você resolve o problema do outro, mas o problema seu continua, né? Mas faz parte. Empreender é isso, é não ter medo. Para mim, empreender é saber usar o medo. A gente conversou alguma vez em algum evento, eu apresentei inclusive alguma história sobre o medo, né? Eu acho que empreender é saber usar o medo. Por quê? Porque o medo, para mim, é uma sensação que faz com que você tome cuidado para não se machucar. Mas que se você entende ele te motiva a vencer ele. Então, empreender não é fácil, mas é possível. E você tem que perder o medo e fazer, porque não tem coisa pior que não fazer as coisas e ficar com a dúvida. Então, para quem está pensando em empreender, eu recomendo isso, não tenha medo. Se prepara, sim. Se preparem muito, entenda o mercado, entenda o que você quer fazer, para de pensar só naquilo que você gosta e pensa se isso aí vai dar uma solução para o cliente. Será que o cliente quer vídeos? Ou será que o Mamba quer fazer vídeos e pronto, vai e faz? Não, tem que entender, tem que se preparar, não tem que ter medo e tem que encarar as coisas com muita fé em você. Acreditar em você, que você consiga, que você é capaz. E se der errado, não tem problema. Você volta para trás e começa de novo. Mas é melhor fazer que não fazer. Pelo menos eu acredito nisso. Muito legal, eu também acredito nisso. Eu acho que
tem que ter coragem, tem que sair da zona de conforto e tem que ter iniciativa, tem que dar o primeiro passo, porque é nessas movimentações que você vai entender o que faz sentido e o que não faz sentido. Ficar parado, pensando, analisando ou até mesmo criando soluções, criando projetos, não necessariamente vai dar certo. Eu acho que o agir é aí que você vai sentir e vai ter a certeza absoluta se é por esse caminho, se é por outro, se faz sentido para você, se não faz. Então, a ação é importante, né? E para isso precisa enfrentar aí os medos. Exatamente. Mamba, eu quero agradecer a você de coração pela participação aqui no podcast, dizer que eu amo o seu trabalho, é um prazer ter você nesse projeto, a sua equipe, dizer que eu penso em crescer cada vez mais e é óbvio que eu penso em crescer junto com vocês também. Então, de coração, muito obrigada e fiquei muito feliz de você ter vindo aqui participar do episódio com a gente. Eu que agradeço, Fabi, pela oportunidade de poder trabalhar com você, que já é um aprendizado, porque a quantidade de profissionais incríveis que sentaram nessa cadeira e que vão sentar mais para frente traz conhecimento para mim. Traz conhecimento técnico no meu trabalho, eu consigo aprimorar cada vez mais. E é uma oportunidade de falar um pouco sobre a minha história também, né? Às vezes a gente desmerece o que a gente mesmo fez ou não valoriza. E quando a gente se escuta, fala, nossa, eu fiz tudo isso mesmo. Então eu acho que estar aqui é uma oportunidade assim. Eu quero te parabenizar pela evolução também dentro do podcast. É uma coisa que a gente vê e sente que está cada vez melhor e que vai continuar evoluindo porque você é uma pessoa que vai fazer isso. Não é a pessoa, já está bom, então continua aqui não. Você sabe que eu sou detalhista. Então você vai continuar crescendo e a gente sabe disso. Para quem não me conhece, eu sou uma pessoa mega ultra detalhista, né? O Mamba tem muita dificuldade, acho que eu sou a cliente mais chata que ele tem, mas flui, né, Mamba? Flui, eu chamo, não é chatice, é exigência de qualidade. Isso aí é bom. Isso aí é bom. Por quê? Porque senão eu continuaria fazendo o podcast com equipamento que não era para isso, né? Exatamente. Então tem coisas eu que acho vão que assim, ajudar. A gente sempre pode evoluir, Sim. né? E entender que a gente pode ir além, porque às vezes a gente até tem a oportunidade, tem a ferramenta, mas a gente muitas vezes não teve aquele insight ou aquela... Então, o que eu puder... E como mentora também, Sim, né, Mamba? claro eu sou sua mentora, então é óbvio que eu vou pegar no seu pé, né? Claro. Então, é por uma boa causa. A gente entende e eu agradeço muito, fico muito feliz de poder ter participado desse lado das câmeras hoje e espero que o pessoal tenha gostado também. Com certeza, agregou bastante e vão gostar. Eu quero deixar aqui meu agradecimento especial à Help Digital, né, que é nosso patrocinador. Agradecer ao Instituto Fabiana Carvalho, né, que é o responsável, né, por estar acontecendo esse podcast, por ter colocado aí essa meta, esse objetivo que eu tinha em prática, né, porque sem o Instituto com certeza não existiria o podcast. E agradecer a todos vocês, né, que se inscreveram no nosso canal, que comenta, que assiste os nossos episódios. Espero que tenha agregado para você de alguma maneira, pessoalmente, profissionalmente falando. Mandem suas perguntas aqui para a gente também, é um prazer, tá? O contato do Mamba também vai estar aqui para que vocês possam segui-lo. E é isso, pessoal. Muito obrigada aí pela audiência de vocês e te espero no nosso próximo episódio.